Pronto. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa casa União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, temos o nosso amigo palestrante, José Romildo, com o tema Jesus, o Consolador. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, José, né? Na noite de hoje e possa o conduzir amorosamente. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui para nos entretermos nessas reflexões com a temática de Jesus, o Consolador. Agradecidos que somos pela oportunidade abençoada de podermos traçar estas reflexões em nome da nossa casa União Espírita de Maria Eulália. Não poderia deixar também de externar que é com muita saudade de fazer palestra presencialmente, de assistir presencialmente. Nós vamos para 10 meses que estamos fazendo palestras ou assistindo, né, nesse formato virtual. É lógico que o formato virtual tem suas vantagens da amplitude de alcance, né, que transcendeu as paredes do centro espírita. Mas ainda temos aquela saudade do convívio com os nossos irmãos queridos. Queremos agradecer mais esta oportunidade que recebemos da direção do Centro Espírita e, primeiramente, também falar que as reflexões que todos, agora há pouco ainda conversávamos sobre isso, assim como os médiums cujas mensagens recebe, elas são destinadas primeiro ao próprio médium, que deve fazer os esforços para vivenciar aquelas mensagens. Temos para nós também que as palestras acabam sendo também para o palestrante, principalmente, né, o primeiro a fazer os esforços para vivenciar, para que possa ser realmente a se tornar cartas vivas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, palestrantes e médiuns, né, que devemos fazer esses esforços, envidar esses esforços para vivenciar os ensinamentos que recebemos e aquilo que estudamos profundamente para preparar uma palestra. Para ser dignos, fazer esforço de ser dignos de estar falando de Jesus. É uma honra muito grande poder falar do Evangelho de Jesus e um compromisso também de igual tamanho, de igual magnitude, porque quando nós falamos dos conhecimentos espíritas, isso quer dizer que nós estamos vendo testemunhas, compartilhando esses conhecimentos com outras testemunhas que sabem que nós temos esse conhecimento. E desta forma, então, somos convidados a cada vez mais fazer os esforços para vivenciá-los. É certo que, disse Kardec, reconhece os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, vemos bem que reconhece os verdadeiros espíritas não pela sua pureza, porque senão Kardec teria dito, reconhece o verdadeiro espírito pela sua pureza moral, mas sim pela transformação. Transformação é um processo que vai fazendo, né? Que vai acontecendo. Então, ele diz pela sua transformação moral, pelos esforços. Quando estamos nesse processo de transformação moral e fazendo os esforços, então estamos sendo verdadeiros espíritas. Mas, como em toda religião, como em toda profissão, há aqueles que
que falam com muita propriedade, às vezes, citando trechos e vírgulas e pontos, né? Então, em todas as religiões e em todas as profissões também, mas não vivenciam aquilo. Por isso é que Kardec diz, reconhece os verdadeiros espíritas, porque tem os que não são verdadeiros. Tem o rótulo de verdadeiro, tem o rótulo de espírita, aliás, mas não tem o conteúdo. O conteúdo é a vivência, os esforços da vivência, né? Então, parece, mas não é. Como já na antiguidade, na época de Jesus, também havia esses hipócritas que Jesus tanto combateu. Ainda há pouco falávamos também do livro da questão dos direitos autorais, que às vezes nós deixamos de postar, de utilizar vídeo durante a palestra, porque tem direitos autorais, e depois posta no YouTube e é necessário, o YouTube reconhece os direitos autorais das imagens, né? Então, por essa questão. E aí a gente vê que o Divaldo mesmo, semana passada, o Juan Danilo, que acompanha o Divaldo, publicou na sua rede social uma questão que as pessoas piratearam o livro que está em lançamento no rumo do mundo de regeneração e estão piratearam, copiaram o PDF e estão distribuindo por toda parte. E o Juan Danilo diz que, acompanhando o Divaldo, ele tem, ao longo desse tempo todo, ele vê o Divaldo acordar 3 horas da manhã para psicografar, e depois só vai tomar café às 8 horas da manhã, vê o trabalho de um senhor de 93 anos de idade. E as pessoas trabalhando altas madrugadas, e as pessoas simplesmente transformam o livro num PDF e saem distribuindo à torta e direito, sem garantir os direitos autorais, que não são para o Divaldo. Estes direitos autorais são para a obra da Mansão do Caminho, das instituições que sustentam mais de 5.000 pessoas, que atendem, né, mais de 5.000 pessoas. Então, a gente vê estas situações da necessidade de nós, espíritas, vivenciarmos o conhecimento que temos. E o Juan Danilo repete a frase de Jesus, quando Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas não dá o testemunho. Então, Kardec colocou muito bem isso, porque que tem os verdadeiros espíritas e tem aqueles que não são os verdadeiros espíritas, tem o rótulo, mas não faz esforço de vivenciar. Muito bem. A temática de hoje à noite, que nos coube fazer uma reflexão, é em torno de Jesus, o Consolador. Então, para falar disso, a gente pergunta, quem disse... quando veio, então, o Consolador? Né? A gente perguntar, alguns vão responder, o Consolador veio no século XIX, mais propriamente em 18 de abril de 1857. Sim, estamos falando da doutrina espírita, mas a pergunta é quando veio o Consolador, né? E aí a resposta é outra. A resposta é, o Consolador veio há 2.000 anos atrás, não é? Há 2.000 anos atrás, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi anunciado anteriormente pelos profetas, pelas Escrituras, o Messias, e foi aguardado que viria consolar, por muitos, né, que viriam consolar em nome de Deus os aflitos, aqueles corações necessitados. A outros foi aguardado como se viesse um rei guerreiro, dominador, mas ele veio na simplicidade de uma manjedoura, já trazendo os ensinamentos. Ele que vivia
no Sol, nas estrelas, nas esferas superiores. Poderia descer num dorsal de astros e veio na simplicidade de uma manjedoura. Mas quem disse, então, que Jesus é o Consolador? Quem falou que Jesus é o Consolador? Ele mesmo, né? Quando ele diz assim, deixa eu até pegar a citação certinho. Quando ele diz, vou ler, peço licença para ler. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. Se ele está falando de outro Consolador, por quê? Porque ele é um Consolador, né? Ele vos dará outro Consolador. Então, Jesus mesmo está sentindo, aqui está implícito que Jesus é o Consolador. O próprio Cristo falando que ele é um Consolador e rogará ao Pai, e o Pai dará outro Consolador. E acrescenta, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus diz que não nos deixará órfãos e voltará para nós, falando aos apóstolos, aos discípulos. Então veja, podemos ver que Jesus é o Consolador, e rogará um outro Consolador, que ficará para sempre convosco, conosco. Então aí a gente vê que são dois Consoladores, né? O Consolador que é Jesus, é o Consolador encarnado, e ele rogará ao Pai um outro Consolador. Jesus não pôde ficar conosco para sempre, porque o corpo carnal tem finitude transformatória, né? Das leis, não ia derrogar a lei. Imagina Jesus ter 2000 anos com um corpo de 2000 anos. Então, Jesus não pôde, porque não ia derrogar uma lei, que é a lei biológica. Ele não veio derrogar a lei, ele veio dar cumprimento à lei de Deus. Todas as leis. E então Jesus é o Consolador encarnado. E ele rogará ao Pai um outro Consolador, que não é um Consolador encarnado, de corpo físico, que é o Espiritismo, a doutrina espírita. E diz que voltaria. Eu voltarei, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, ele voltaria, mas não encarnado. E aí está a grande questão que muitas religiões irmãs, também cristãs, fazem uma interpretação equivocada. E estão aguardando que Jesus venha como veio, como Consolador encarnado. E Jesus disse que voltaria, mas com outro Consolador. O Consolador codificado, manifestado, né, revelado, que é a doutrina espírita. E ele diz que o Espírito de verdade, né, daria testemunho desse Consolador, o Espírito de verdade desse Consolador que ficaria para sempre, que só poderia ficar para sempre conosco, um Consolador que não fosse de carne e osso, que não tivesse um corpo materializado. Então deveria ser um conhecimento. E o Espírito de verdade deste Consolador daria testemunho dele, testificará de mim. Então, o que ele traz? Esse consolo. É uma parte do consolo, né? Já que Jesus é o Consolador, e ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Então, Jesus nos orientou a
amá-lo, guardar os mandamentos que ele nos ensinou. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro consolador. Mas aí, quando a gente está falando de consolo, de consolador, que tipo de consolo é esse? Que recebemos há 2000 anos e novamente volta a 150 anos, 160 anos, cerca de 160 anos, volta. Há 2000 anos recebemos esse consolo de nosso Senhor Jesus Cristo encarnados. E depois, agora, passado 2000 anos, há 150 anos, estamos recebendo novamente esse consolo do outro Consolador, que é o conhecimento, porque aquele que adquire o conhecimento, que guarda os ensinamentos de Jesus, desde há 2000 anos, revivido agora há 150 anos pela doutrina espírita, quem guarda esse conhecimento fica para sempre, né? O conhecimento que a gente tem um dia acaba, ele evapora, some? Não, né? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que foi o primeiro Consolador, quando a gente estuda a doutrina espírita, esse conhecimento passa a fazer parte do espírito, do cabedal de conhecimento do espírito. Por isso que Jesus, em Espírito de Verdade, no capítulo 5, vai nos dizer, capítulo 5, vai nos dizer, capítulo 6 do Evangelho, vai nos dizer, amai-vos e instruí-vos, eis o meu ensinamento, meu mandamento. Por quê? São duas coisas que ficam para sempre como patrimônio do Espírito, o amor e o conhecimento. E o Consolador prometido por Jesus, que ficaria para sempre conosco, ele traz isso, né? Traz o conhecimento que o mundo não podia receber naquela época, porque não tinha condição ainda, devido ao desenvolvimento intelectual e moral. Traz esse conhecimento, mas também traz o lado das leis de Deus, que é, dentre elas, a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, essas duas asas do Espírito ficam para sempre conosco. O amor e o conhecimento. Quando a gente desenvolve o conhecimento, passa a fazer parte do Espírito, no processo evolutivo. E quando a gente desenvolve o amor, também passa a fazer parte do Espírito dentro do mesmo processo de progresso, de evolução. Mas a gente pergunta, como e qual é este consolo, então, que nós somos convidados a receber, que Jesus oferece para nós? Ele, primeiramente, veio e se ofereceu como Consolador, e depois, agora, volta, né, o segundo Consolador, que é o Consolador prometido por Jesus, volta no Espírito de Verdade, também oferecendo esse consolo. Qual seria, então, esse consolo trazido por Jesus há 2000 anos e renovado agora há 150, 160 anos? É uma pergunta que fazemos. Este consolo tem muito a ver com um convite de Jesus, que nos fez há 2000 anos. Está lá, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. E acharei repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo,
e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, este convite que atendemos é que traz o consolo. Toda a mensagem de Jesus é cheio de conforto e de consolo. Veja, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Isso é algo muito consolador. Saber que a gente vive algo que não é uma vida verdadeira e de repente não. E Jesus, né, oferece vida em abundância. Quando ele fala, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e ainda muito mais. Brilhe a vossa luz. Se me amais, guardais meu ensinamento. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é consolador. Tudo isso é consolador. Todo o evangelho de Jesus é consolador. Porque não turbeis o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Isso também é consolador diante das perturbações que estamos vivendo e que vivenciamos. Quando nós nos entregamos a sentir todo o evangelho de Jesus, isso traz consolo, traz conforto para a nossa alma. Mas, principalmente, Jesus trouxe uma mensagem, dentro de toda a sua mensagem, ele trouxe a reviver a verdade. O principal consolo é o consolo de conhecer a verdade. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? É uma afirmativa de Jesus que é confortadora, que é consoladora. Quando conhecemos a verdade, ela nos libertará da ignorância. Nós nos libertamos do sofrimento, apesar de que no mundo que nos encontramos a dor ainda é necessária. Mas nos libertamos do sofrimento causado pela rebeldia diante da dor. A gente se liberta com o conhecimento da verdade de que somos espíritos imortais, aprendizes da vida, filhos de Deus, quando a gente entrega ao convite de Jesus. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, quando a gente sente isso e nos colocamos no papel de aprendiz, o qual realmente devemos estar no papel de aprendiz e não de mestre, porque mestre é Jesus. Isso é consolador, porque a gente, quando estamos no papel de aprendiz, a gente não tem mais essa perturbação, essa ansiedade de sempre acertar, de fazer tudo certinho, correto, de jamais errar, de não se permitir errar. Então, isso é consolador, porque... E aí carregamos o fardo que temos, que é leve, que é o fardo do aprendiz, e o jugo suave, que é o jugo do amor, a direção amorosa. Então, isso vai ficando tudo confortável, consolador. E quando ele diz que na casa do Pai tem muitas moradas, dentro das explicações da nossa imortalidade, isso também é consolador. Tudo que a gente vivencia de Jesus, né? Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve lá no Jugo Leve, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, o que simplesmente duvida,
as aflições caem como todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, o maior consolo que Jesus traz é o conhecimento da verdade, de que somos filhos de Deus, espíritos imortais. E esse conhecimento da nossa imortalidade é tão profundo, é tão consolador, que nos liberta dessa aflição da finitude, da morte, da dor da morte e do medo da finitude. Porque Jesus, ele trouxe essa consolação e foi o maior exemplo que ele deu, além de vivenciar o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, mas o maior exemplo que ele deu foi da imortalidade. Uma vez que ele morreu na cruz, né, desencarnou na cruz, na sexta-feira, e já no domingo ele reapareceu, provando a imortalidade, provando que é imortal, que existe o espírito destinado a viver nas casas do Pai, nas moradas do Pai, nas moradas celestiais, que são os planetas espalhados pelo universo. Os planetas, estrelas, o Sol, né? Conforme a evolução do espírito. Então, a imortalidade é o principal consolo. E para toda a humanidade também. Quando todos nos aceitarmos espíritos imortais, né, filhos de Deus, aprendizes da vida, ainda dentro do processo da reencarnação, porque a imortalidade ela é consoladora com a lei da reencarnação. Porque outras religiões acreditam na imortalidade. Vede, os nossos irmãos evangélicos, católicos, mas não acreditam na reencarnação. Então, não há consolo, porque acreditam que, uma vez vivida essa existência, após a morte, o destino está traçado eternamente. Aqueles que não foram bons serão condenados ao inferno, ao sofrimento, ao purgatório, enquanto os outros parentes vão para o céu, vão ficar vendo as pessoas sofrer, seus seres queridos e amados sofrer por um erro, por outro. Há bem que, levando ao pé da letra o céu, o paraíso, para aqueles que fizeram somente o bem a vida toda, pouquíssimas pessoas teriam condição de ir. Um Chico Xavier, Madre Teresa, né, de Calcutá, Irmã Dulce, ou algum dos cristãos mais renomados, algumas pessoas simples, desconhecidas e outras, porque todos nós vivemos ainda as nossas imperfeições, trazemos as nossas imperfeições. Então, quando se coloca nessa finitude da imortalidade, mas que tem um inferno, isso é desesperador e não é consolador. Então, Jesus trouxe o consolo da imortalidade, mas da reencarnação. E onde que ele mostrou da reencarnação? Em vários momentos, né? Mostrou lá, falando a Nicodemos, na conversa tendo com Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer, que é necessário nascer de novo. E Nicodemos, não entendendo isso, então Jesus fala da reencarnação, é necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele fala: vós sois doutor da lei e não entendes isso? Né? De se admirar. E no outro momento também, quando ele fala sobre... São vários momentos. No momento que ele fala sobre Elias, que Elias já veio e há de vir. Então, já falando que Elias tinha vindo, como João Batista, e que viria novamente, como agora na codificação espírita. E ainda um outro momento, quando ele transcende lá no Tabor, na transfiguração do Tabor, que ele aparece juntamente com Elias e com Abraão, né, no Tabor,
mostrando da imortalidade e também da reencarnação. Elias já tinha vivido como Elias, viveu como João Batista e reapareceu nessa transfiguração no Tabor, junto com Jesus. Então, o consolo que Jesus trouxe como primeiro consolador, ele trouxe consolo falando ainda, muitas vezes de forma figurada, porque não tínhamos condições de ensinar, de aprender tudo, a humanidade não tinha, tanto que ele prometeu a vinda de um outro consolador, do conhecimento das leis divinas, da explicação toda, que ficaria para sempre conosco, seres da humanidade terrestre. Porque naquela época não poderia falar tudo isso, porque a humanidade não estava preparada para receber tudo isso. E aí ele vem, então, como o Consolador, e traz agora, no Consolador, o Espiritismo, prometido por ele, que volta ele também, junto à pleiade de Espírito, do Espírito Santo, que é a pleiade de espíritos puros que auxiliam o nosso Senhor Jesus Cristo na governança do planeta Terra, vem Jesus como manifestando como espírito de verdade. E a gente encontra isso lá no Livro dos Médiuns, a mensagem assinada por Jesus e as mesmas mensagens em outros momentos assinadas pelo Espírito de verdade. Então, trazendo aí, reafirmando essa lei da reencarnação que está em todos os tempos da humanidade. Então, esse conhecimento da imortalidade, de que somos filhos de Deus, na figura de um pai amoroso, justo, bom, isso tudo é consolador. Quando ele diz, buscai, né, e encontrarei, e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Se vós, sendo pais imperfeitos, sabe dar bons presentes a seus filhos, que dirá o Pai Celestial? Então, tudo isso é consolo, é conforto para nossas almas. Agora, como que todo esse consolo, que a fé no futuro, a esperança, né, o conhecimento da verdade, a lei de reencarnação, de justiça divina, mas da lei de amor e caridade, de justiça e caridade, mas principalmente da misericórdia divina, e principalmente ainda do amor de Deus por todos nós, que não nos condena. Deus, o Pai, não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Não quer o fim do pecador, do ser humano, do espírito, mas ele quer a transformação da conduta, que possamos fazer a nossa transformação moral e fazer os esforços para domar as más inclinações. Mas diante de tudo isso, ainda, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Diante de tudo isso, desse conforto que Jesus traz, que nos convida a guardar os ensinamentos, porque ainda vivenciamos em aflições nesses dias. Principalmente nós, às vezes, que estamos na doutrina espírita, vivenciamos esse momento que estamos vivendo da pandemia. Muitos passamos por ansiedade, que é o mal que está em toda a humanidade nesse momento, grande parte da humanidade, justamente porque muito do conhecimento nós temos guardado aqui dentro da nossa cabeça, mas ainda não desceu ao coração, nós não sentimos isso. Diante das situações que vivenciamos, desafiadoras, ainda nos colocamos lá nas aflições. Necessitados, então, se estamos nas aflições, sobrecarregando o nosso coração, que Jesus diz, não turbeis vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se não nessa situação, Jesus nos convida a ir até Ele.
para não turbar o coração. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e veja como consolador é, não turbeis vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vê assim, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo que não semeiam, né? Não tecem, e nem Salomão se vestiu como um deles. E as aves do céu que não semeiam, não plantam, não colhem, e Deus as provê, que dirá a nós? Então, convidando é isso assim, a nos sentirmos realmente filhos de Deus, espíritos imortais, e não é nos entregar a Deus. Porque se falarmos assim, vamos nos entregar a Deus, é achar que a gente em algum momento esteve a nossa vida, vamos entregar a vida a Deus. É achar que em algum momento a nossa vida esteve nas nossas mãos, né? Tá na mão agora vou entregar na mão de Deus. Na verdade, não é isso. A nossa vida nunca esteve nas nossas mãos, sempre esteve nas mãos de Deus, no coração de Deus, na verdade. Agora, as nossas ações diante da vida, seja ela no corpo físico ou fora do corpo físico, sim, está nas nossas decisões, através do livre-arbítrio, que nos é dado para que tenhamos o mérito do nosso crescimento, da nossa experiência, da nossa evolução, do nosso progresso. Então, as nossas ações estão nas nossas mãos, ou nas nossas mentes, que começa tudo no pensamento, e nos nossos corações. Sim, as nossas ações estão conosco, mas nossa vida pertence a Deus, sempre esteve nas mãos de Deus. E o nosso destino também, de uma forma, sempre esteve nas mãos de Deus, porque Ele já nos criou para ser feliz. Né? A nossa perfeição, veja aí o Consolador, agora o Espiritismo, o Consolador, né? Esse corpo de conhecimento que estará para sempre conosco, trazido também, principalmente presidido pelo Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, o primeiro Consolador, esclarecendo que o nosso fanal é ser feliz, é viver, né, chegar à pura e eterna felicidade. Fazendo o quê? Indo por colo de Deus, né, nos sentindo a Deus, nos aproximando de Deus, dentro de nós mesmos, na nossa intimidade. Lá da lei 115, da questão 115, que diz que fomos criados simples e ignorantes, e a cada um de nós Deus deu uma missão, que é a missão de conhecer a verdade, para nos aproximarmos de Deus. E nessa missão, no desenvolvimento dessa missão, nós vamos, então, encontrando a pura e eterna felicidade. Alguns de nós se submetem a essa missão e a cumpre, e faz os esforços necessários para cumpri-la. Outros vão se rebelando, porque, né, e aí só após muito sofrimento, choro e murmúrio, porque nesse processo nosso evolutivo, nós que nos encontramos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, ainda é um planeta onde teremos dores, aflições. O próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições. É um equívoco que às vezes as pessoas citam: no mundo só tereis aflições. Jesus não disse isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas não perturbeis, não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, tereis aflições, mas também podemos ter momentos temos o consolo, o conforto, e podemos ter muitos momentos de alegria e de felicidade. E alegria e felicidade não estão nas sensações, né? Ali estão nas sensações do corpo, mas sim nas emoções do espírito. As sensações do corpo é produzida pelas questões prazerosas, de uma alimentação, né, de várias formas, né? Mas as emoções do espírito são produzidas
pelo sentimento de filho de Deus, de espírito imortal, pelo convívio, pela aspiração a sermos melhores, pela aspiração de crescermos para Deus e essa plena confiança, essa entrega, né? Assim, de se sentir entregue, de que está nas mãos de Deus e que Deus cuida de nós. E aí é esse convite a nos internalizarmos de todo esse conhecimento para nos libertarmos dessas aflições. Quando internalizamos, buscamos olhar para o infinito dos céus. À noite, olhar as estrelas e perceber que em volta de cada estrela dessa tem dezenas de planetas, de moradas, conforme disse Jesus. E que a nossa destinação é evoluir para esses planetas mais evoluídos, né? E que a Terra está lá na periferia da Via Láctea, e a Via Láctea está na periferia da nossa galáxia, mas que existem milhões e milhões de outros planetas mais evoluídos e felizes que a Terra, mas que também a Terra vai se tornar um mundo feliz após passar pela regeneração. Quando a gente olha esse infinito no céu, aí a gente vê que Deus está cuidando de tudo isso e passa a meditar, a refletir sobre tudo que existe no universo. Então, olhar para o alto, olhar para o infinito, olhar para Deus que está no universo inteiro e olhar para dentro de nós, que somos também parte de tudo essa maravilha da criação divina. Porque as maiores aflições são causadas quando não internalizamos esse conhecimento e não sentimos tudo isso pertencentes do universo, né? Nós somos filhos de Deus e o universo, de alguma forma, nos pertence, diz Joana de Ângeles. Ou, como Confúcio, nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, quando a gente vê isso tudo, a gente percebe que esses momentos de experiência terrestre no mundo físico faz parte. Tudo passa, como já dizia Emmanuel para Chico Xavier, tudo passa, né? Que foi, na verdade, Nossa Senhora que falou para Emmanuel dizer a Chico que Chico estava passando por uma dificuldade, várias dificuldades, né? E aí pediu que ele conversasse com Celina e que Celina conversasse com Mãe Santíssima. E ela mandou uma mensagem para o Chico, né? Daquele momento de dor que ele estava passando, que tudo passa, né? Então, para a gente internalizar esses momentos dolorosos que são necessários, que é a dor do parto, é a dor do crescimento, é a dor da poda da árvore que o jardineiro faz, né, para poder a planta crescer mais viçosa e dar bons frutos, folhas, flores e frutos, né? Então, essa dor que é do crescimento. E Chico também estava em outro momento muito feliz, muito alegre de algo bom que tinha acontecido com ele. E aí, Emmanuel também fala para ele assim: Chico, Mãe Santíssima avisou, pediu para ele falar também que isso também passa, né? Esses momentos felizes terrestres, tudo é passageiro aqui. Mas a felicidade do espírito imortal que está se purificando, se melhorando a cada dia e que possa um dia já vislumbrar as moradas celestes na casa do Pai, onde há muitas moradas. Então, essa felicidade pura e eterna, conforme a questão 115 de O Livro dos Espíritos, essa felicidade jamais passa. Quando nos sentimos consolados com a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, esse consolo da esperança, principalmente da esperança, esse consolo, esse conforto que nos traz alegria, né, de viver, esse conforto e essa alegria de viver também são partes da felicidade
relativa que podemos usufruir, apesar das dores, do trabalho incessante, né, dos esforços, são parte das felicidades que podemos, desde já, poder estarmos vivenciando de forma consoladora, com Jesus, né, em nossos corações, e termos essa proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, de conversar com Ele, que Ele está velando por todos nós, cuidando de todos nós. A terra não está desgovernada. Há um planejamento, e tudo faz parte desse planejamento do amigo divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Consolador. Que Ele possa, nesta noite, nos conduzir nesse consolo, e ao longo dos dias, no nosso desdobramento à noite, também nos prepararmos para, nesse momento de desdobramento, e ter com aqueles maiorais da espiritualidade para nos orientar, nos consolar, nos confortar, né? Que Ele possa permitir tudo isso em nossas vidas, de maneira que a gente possa conduzir a vida de forma leve e suave, e com contentamento. O contentamento é a virtude de avaliação. Quando a gente está vivendo a vida, apesar das dores, dos desafios de cada dia, estamos vivenciando com contentamento, é porque a gente está fazendo a coisa certa, seguindo Jesus como espíritos imortais, aprendizes da vida, carregando o nosso fardo de forma leve, né? E o jugo, que é o jugo do amor, de forma suave, que então chegamos levar a vida com contentamento. Se a gente está levando a vida e ainda está na lamúria, no sofrimento, é porque ainda não atendemos o convite consolador de nosso Senhor Jesus Cristo, do vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Suave é meu fardo, leve leve é meu fardo, suave é meu jugo. Então, esse é o convite de encontrarmos, recebermos e usufruirmos o consolo de nosso Senhor Jesus Cristo, desde há 2000 anos, e também agora com a doutrina espírita. Muita paz. Pode fazer a prece final, Zé. Então vamos orar. Busquemos nos sentir filhos de Deus, o Pai amoroso, justo, bom, misericordioso. Nos sentir espíritos imortais, aprendizes da vida, vivenciando uma existência no corpo carnal, neste orbe, nesta nave terrestre, que viaja pelo universo a milhares e milhares de quilômetros por hora. Oportunidade misericordiosa que recebemos de estarmos atuando na matéria, a fim de desenvolvermos as virtudes e as habilidades do espírito, através do testemunho de cada dia que damos e dos nossos esforços de autotransformação e de doma das nossas imperfeições. Neste processo de progresso e de evolução a que somos convidados, de maneira a cumprir a nossa missão de espírito imortal destinado à felicidade. E nesse sentimento profundo
de conexão com a nossa realidade imortal, oremos. Senhor, mais uma vez, aqui nos encontramos, finalizando essas pequenas reflexões do teu evangelho sublime e profundo, rogando que os bons espíritos, os nossos mentores, nos auxiliem a internalizar a sublimidade dos teus ensinamentos e nos auxiliem também a vivenciar nos dias que se seguem os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa existência. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos tem sido concedida de estarmos vivenciando estes dias da Terra, da humanidade, momento tão importante de nossas vidas e de toda a humanidade, neste processo de transição para o mundo de regeneração. Ajude-nos, Senhor, a que possamos fazer os esforços e a disciplina de regenerarmos a nós mesmos, de maneira que possamos merecer a continuar a viver no orbe, no planeta Terra querido. Rogamos, Senhor, em favor dos nossos familiares e seus lares. E rogamos ainda, Senhor, oferecendo as nossas singelas vibrações em favor dos nossos irmãos em humanidade, que passam pelos desafios, pelos testemunhos da dor e do sofrimento, que possa eles encontrar um bálsamo nos conhecimentos do teu evangelho, que os anjos socorristas, conduzidos por Maria, Mãe Santíssima, possam, de alguma forma, aproveitar as nossas singelas vibrações de compaixão e potencializá-la no teu imenso amor, Senhor, de maneira que possam cair como gotas de orvalho a suavizar os sofrimentos de todos os nossos irmãos. Sê conosco, Senhor, conduzindo-nos na tua paz. Possam as águas colocadas em todos os lares serem magnetizadas com os fluidos salutares. Ampare-nos, Senhor, e guia-nos. E ajude-nos a que possamos ser contigo cada vez mais, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.